E aí galera, aqui é o Igor falando e esse é mais um vídeo do canal. E nesse vídeo falaremos sobre o que esperar de Atlético Mineiro e Botafogo pela final da Copa Libertadores, já que as duas equipes encaminharam as suas classificações no jogo de ida. Eu não vou falar muito do jogo em volta em si, mas eu vou falar do que esperar das duas equipes a final da Libertadores, que vai ser no dia 30 de novembro. Por enquanto, no Monumental de Nunes, será mesmo que a Conmebol vai permitir uma final de duas equipes brasileiras no Monumental de Nunes, que é muito do costume da Conmebol, desde quando foi implantada a final única, sempre mudar de sede, mas por enquanto a final é no Monumental de Nunes. Falaremos da caminhada do Atlético Mineiro, que começou na fase de grupos. Teve a segunda melhor campanha, com 5 vitórias e uma derrota, e essa única derrota foi apenas para o Peñarol, no Uruguai. Nas oitavas, pegou o São Lourenço após o empate na ida por 1-1, venceu em casa por 1-0. Aí nas quartas, enfrentou outro time brasileiro, que foi o Fluminense. Após a derrota na ida por 1-0, venceu em casa bem por 2-0. E na semifinal, mesmo tendo a segunda melhor campanha, decidiu fora porque enfrentou o time que teve a melhor campanha na fase de grupos, que foi o River. Aí, em casa, o Galo venceu bem o River por 3-0. Empatou sem gols no Monumental de Nunes. E chegou até a final. Em 12 jogos teve 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E vai enfrentar o Botafogo, que iniciou a sua caminhada mais cedo na segunda fase. Antes da fase de grupos da Libertadores, enfrentou na segunda fase o Aurora. Após o empate fora por 1-1, venceu atropelando a Aurora por 6-0. Aí na terceira fase, após uma vitória em casa contra o Bragantino por 2-1, se classificou à fase de grupos após o empate por 1-1 fora. Na fase de grupos, caiu no grupo D com Junior Barranquilla, LDU e Universitário. Se classificou como segundo colocado com 10 pontos, com 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nas oitavas, após uma vitória por 2-1 contra o Palmeiras, garantiu a classificação após tomar um susto. Enquanto estava vencendo o jogo por 2-0, tomou um empate, bola na trave no último minuto, e garantiu a classificação para as quartas após jogar muito bem aí enfrentou o São Paulo, após jogar muito bem o primeiro jogo, mas não conseguiu sair do zero do placar. E no jogo da volta, sofreu um empate contra o São Paulo no último minuto por 1-1 e se classificou nos pênaltis. E na semifinal, no Newton Santos, enfrentou o Peñarol e teve uma partida fantástica, atropelando o Peñarol por 5-0. Aí na semifinal foi com o time reserva, praticamente reserva. Aí perdeu por 3-1, mas era praticamente o impossível do Peñarol virar o jogo. Em 16 jogos teve o Botafogo 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Um Galo do Milito que foi ganhando corpo dentro da competição, com Lianco, Scar, Paulinho, com jogadores decisivos como Hulk e o Daverson. O Scarpa, em sua quinta participação na Libertadores, chegou na semifinal 4 vezes e está em busca do seu terceiro título. Um jogador decisivo como o Daverson. O Atlético com sua alma copeira, que tem decisão nesse final de semana, nos 2 próximos finais de semana pela Copa do Brasil. Que o Daverson não pôde ser inscrito, mas tem o Hulk contra o Flamengo. E falando sobre o Botafogo, e sobre o Botafogo do Arthur Jorge, que chegou depois da derrota, para ele deu fora com Luiz Henrique, Marlon Freitas, Savarino, Thiago Almada, Igor Jesus, não só tem o melhor futebol do Brasil, desde a partida do Flamengo, que goleou por 4-1, mas podia ter sido um 7, tem o melhor futebol sul-americano e tem uma outra decisão contra o Palmeiras, se ia jogar depois ou antes da final da Libertadores, que a CBF marcou para o dia 26 de novembro.
4 dias antes da final. Que a gente pode falar que o calendário da CBF é uma merda, a organização de seu próprio produto é uma merda também, mas, para ser justo, na Europa também acontece de o campeonato se encerrar em uma semana e na semana seguinte tem a final da Champions. Que a gente não fala muito porque um dos finalistas quase sempre ganha um campeonato com 15 pontos de vantagem. 5 rodadas de antecedência. 2 exemplos para citar de uma equipe que decidiu o campeonato na última rodada e teve que jogar a Champions na semana seguinte. Em 2010 e 11, o United decidiu o campeonato contra o City e eram jogos diferentes. E na semana seguinte teve que decidir o campeonato, a Champions, contra o Barcelona e acabou perdendo os 2 títulos. E também era contra o Barcelona, que metia goleada em todo mundo. E o Atlético de Madrid, que decidiu o campeonato espanhol contra o Barcelona, confronto direto, e acabou vencendo o título. Mas na final, até os 48 do segundo tempo, estava sendo campeão contra o Real Madrid, pela Champions, até a cabeçada milagrosa do Sérgio Ramos. E o Atlético não tinha time para 120 minutos, tanto que acabou sendo esfarelado na prorrogação. Então, o normal é o campeonato de lá encerrar com o campeão com 15 pontos de diferença, mas é comum o campeonato se encerrar numa semana e na outra semana já ter final de Champions. E voltando sobre Galo e Botafogo, vai garantir um título na temporada. Pelo menos, eu acredito que as duas equipes não vão terminar um ano sem nada. Para mim, quem vai ganhar o título vai ser o Botafogo mesmo jogando mal a final. Quer dizer, não jogando só futebol, que é o normal numa final. Quitando uma das duas partidas que o Flamengo de 2019 jogou mal, foi na estreia do Jorge Jesus contra o Emelec, na derrota por 2-0, e na final da Libertadores, contra o River, até os 45 do segundo tempo e acabou sendo campeão vencendo por 2-1. Acredito que não vai ter esse mesmo roteiro, mas vai ser aquele jogo modorrento, chato pra caramba. Aos 75 minutos, Savarino joga a bola na área, o Igor Jesus de cabeça faz o gol do título do Botafogo. Então, meu palpite vai ser Botafogo campeão da Libertadores, Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil e o Botafogo talvez possa conquistar o título brasileiro. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comente a sua opinião. Até o próximo vídeo e tchau!